Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Douglas Cavalcante e eu estava aqui hoje meditando aqui no meu quarto, onde eu estou nesse momento gravando esse áudio, quando entrou um pastor, entrou em contato comigo, um amigo meu, pastor Bruno, e conversamos sobre vários assuntos referente à ufologia, sobre OVNIs, alienígenas. E eu percebi que o Bruno, o pastor, ele não tinha determinados conhecimentos. Essa é a importância das pessoas estudarem, buscarem, pesquisarem, irem na fonte, na origem. Ele quis entrar em certos assuntos e eu fiz perguntas que eu já sabia que ele não teria resposta. Já fiz propositalmente. E pedi que ele mesmo avaliasse. E aí depois ele se calou, que é óbvio. Óbvio que ele ia se calar. E aí analisou o que eu mandei para ele. E deve estar analisando até agora que eu mandei muito material de estudo para ele. E falei para ele, o senhor só conhece da Bíblia. O senhor não conhece outras histórias mais antigas do que a Bíblia, de outros povos, outras culturas. É por isso que às vezes as pessoas se perdem, porque só tem um único conhecimento que lhe mostraram, sem investigar outros. Então mandei para ele muito material, os egípcios. Falei para ele, de onde veio Moisés? Perguntei a ele. Moisés veio do Egito. Mas você sabia que antes de Moisés escrever a Bíblia, essas histórias que ele escreveu já existiam no Egito, pelos sumerianos, os sumérios? E aí ele ficou quieto. Ficou só me ouvindo. E aí eu fiquei conversando com ele, tentando ajudar ele. Eu falei, continue praticando bem, pastor. Se o senhor quiser estudar, tá aí, ó, o material de estudo. E aí, foi bom que o papo rendeu bem, nossa conversa. Foi mais eu falando do que ele. E falei, é muito bom a gente ver as provas, analisar a lógica, buscar fontes. Tem que ir na fonte de tudo. E aí, para uma pessoa que está despertando, está começando a investigar, como a Miriam lá de São Paulo, entrou em contato comigo logo depois do Bruno. E aí fiquei conversando com a Miriam. Ficamos conversando também durante alguns minutos. Ela falou sobre o projeto dela, que ela está fazendo em São Paulo, ajudando os moradores de rua. Fiquei muito feliz, que é um projeto que eu aplico aqui no Rio de Janeiro. Os moradores de rua, os orfanatos, as creches, algumas famílias particulares. E aí conversamos sobre os livros, que inclusive eu tenho que mandar para ela. Ela vai fazer o depósito, eu vou mandar o livro para ela. E a Miriam é evangélica, e aí fez vários comentários sobre o despertar dela, coisas que ela está encontrando, que ela já sabia, ela já tinha já uma intuição de que existia algo além. E aí foi muito bom o nosso bate-papo, nossa conversa. Depois teve uma outra internauta que entrou em contato comigo, que eu não estou lembrado do nome dela agora, também evangélica. São muitos internautas que a gente conversa. Quando possível, né? Porque eu também tenho muito compromisso. Eu vou respondendo aos poucos.
E a internauta me perguntou sobre o papo do anticristo. Então eu respondi a ela com uma pergunta: o que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo. Então vamos lá, falei para ela. Cristo levantou igreja, templo físico? Não levantou, então isso é anticristo. Cristo levantou, Cristo mandou levantar algum templo físico? Onde está escrito isso? Não, em lugar nenhum está escrito, então isso é anticristo. Cristo pediu dízimo? Não, então isso é anticristo. E comecei a apresentar ela. É verdade, o senhor tem razão. Aí mostrei a ela uma contradição bíblica, que fala sobre a marca da besta. Ela me perguntou. Aí me perguntou sobre o chip. Eu falei, então vou te apresentar uma contradição. Porque a própria Bíblia diz que nós devemos obedecer os governantes deste mundo, as autoridades que são os governantes. E se uma autoridade ela pediu para que você colocasse o chip, ou se você vai em um banco que foi já autorizado uma lei, que a partir de hoje todo mundo tem que usar o cartão de débito, nada vai impedir de que assim seja, porque foi uma ordem dada. E você é obrigado a acatar essa ordem. Se você não acatar essa ordem, você está indo contra a autoridade, então você está indo contra a Bíblia. Por isso que muitos estão desconstruindo os ensinamentos religiosos, estão aplicando a lógica, colocando em prática a lógica. O que é a lógica? Eu tenho que trabalhar, eu não tenho que roubar. Qual é a lógica? Eu tenho que estar junto com a minha esposa, ser fiel a ela, porque eu assumi um compromisso. Não arrumar um montão de mulher por aí. A lógica é bonito, porque eu assumi um compromisso com ela, assinei um contrato com ela, fiz um acordo com ela. Então a questão toda é essa. E quando a gente começa a analisar esses fatos, que isso são fatos, pessoal. Aqui não tem historinha não, aqui é o que acontece no dia a dia. E aí, conversando com ela, eu mostrei a ela a verdade, se eu tenho razão. Porque quando a gente mostra os fatos, a pessoa cai na razão e vê que tem a razão, e tem sentido, e tem lógica. Então foi a mesma coisa que eu fiz com o pastor Bruno. Quando perguntei a ele, pastor, como pode um homem ao terceiro céu no corpo, há mais de 2000 anos atrás? É uma questão de raciocinar, pastor. Paulo estava falando de seres de outros mundos, alienígenas. Temos que acordar para isso, não é continuar dormindo. Então, aos poucos, a gente vai passando essas experiências, sabe, pessoal? Eu estou muito feliz hoje, porque tem muita gente despertando, acordando. Muita gente investindo no ato moral, que é a integridade, o respeito, o amor ao próximo, né? Isso é fundamental. A Terra é um pouquinho complicada. Os seres que estão aqui, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte, ainda tem muito que despertar para isso. Estão despertando aos poucos. Outros ainda estão dormindo. Mas na minha família a maioria já despertou, fico feliz. Minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha cunhada, meu irmão, estão tudo despertando. E eu estou muito feliz com isso. Então, pessoal, eu queria aí deixar para vocês essa mensagem aí.
agradecer e passar a importância de estarmos sempre investindo no melhor para nós e para o nosso próximo. A paz, o amor, o carinho, o perdão, não ficar julgando ninguém, mas aprender, procurar entender por que ele pensa assim, porque ela pensa assim. Diferente de mim, eu aprendi uma coisa, ele aprendeu outra. Investe nisso, no conhecimento ajuda, a moralidade mais ainda. E tenham todos um maravilhoso, excelente dia. Importante lembrar que hoje é dia 9, né, de março. Hoje é dia 9 de março de 2020. Então, independente da época que você vai assistir esse vídeo aí, procura investir no melhor. Se você quer tornar esse mundo melhor através da sua consciência, ela é o caminho. A consciência transformada, uma consciência racional. Não só o Mestre Jesus, como vários mestres estiveram entre nós, trazendo essa visão, trazendo esse exemplo para nós que aqui estamos ainda. Tem muitos seres aqui que têm que aprender muita coisa. Vieram de várias partes do universo, estão aqui nessa escola, hospital, interprete o nome como quiser, prisão, laboratório. Mas nada melhor do que a gente sair daqui de cabeça por cima, né? Aplicando bem o amor a todos e olhar para esse mundo de ilusão e falar, valeu a pena, eu venci o mundo. Pessoal, um forte abraço, obrigado aos internautas que têm entrado em contato comigo e parabéns aí pela iniciativa daqueles que estão investindo em obras sociais, porque isso é fundamental. Isso eu costumo dizer que isso lava a alma. A gente se sente muito bem. Muita paz, muita luz, muito amor, que a simplicidade, a humildade esteja sempre com vocês. A honestidade. Um forte abraço. Shalom. Graça e paz. Namastê.